No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem massa. Você já ouviu falar em teoria dos jogos? Já ouviu falar no dilema do prisioneiro? Já ouviu falar em jogo de soma zero? Então é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Vamos lá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a teoria dos jogos, um exemplo sobre a teoria dos jogos e a importância disso no nosso dia a dia, a importância e a aplicação disso no nosso cotidiano, beleza? Para começar, o que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é o estudo de mecanismos lógicos que utilizamos para tomar uma determinada decisão. Então, sempre que a gente quer decidir sobre algo, a gente pondera, né, o lado bom e o lado ruim, e a gente pensa logicamente quais desses vão pesar mais na balança para tomar uma decisão ou não, até porque não tomar decisão também é tomar uma decisão. Mas a gente pensa em mecanismos lógicos para poder chegar a uma conclusão. E o estudo desses mecanismos para chegar a uma decisão é chamado de teoria dos jogos. Então, por que chama de teoria dos jogos? Porque muitos jogos usam estratégias lógicas para que o jogador seja campeão ou não, ou para que a equipe seja campeã ou não, e enfim, depende do jogo. Então, por isso é chamado de teoria dos jogos. Tudo começou com dois matemáticos. Eles são John von Neumann e Oscar Modjester, eu não sei dizer esse nome. Eles escreveram um livro publicado por volta de 1940 sobre a teoria dos jogos, explicando a teoria dos jogos. Ela não nasceu nesse livro, mas esses dois matemáticos eles foram muito importantes para a publicação dessa teoria, digamos assim. E essa teoria tenta entender essa lógica utilizada na tomada de decisões e na interação entre as pessoas envolvidas nesses jogos. Por quê? Um jogo de soma zero ele é chamado de um jogo em que existe um campeão e um perdedor. Mas nesse caso, a gente quer que todo mundo saia vencedor. A gente quer que todo mundo saia campeão. Por que a gente quer? Porque a gente, no caso, os matemáticos decidiram. Além de observar a lógica utilizada para chegar a uma conclusão, ele também quer que essa tomada de decisão seja uma decisão boa para todos os envolvidos. Por isso que vamos falar de jogos com vários campeões. Vamos falar de jogos em que todos eles ganham, tá bom? Essa teoria dos jogos, inclusive, foi um tema que rendeu um prêmio Nobel a um matemático e economista, John Nash. Então ele recebeu o prêmio Nobel da Economia com um resultado, digamos assim, chamado de equilíbrio de Nash. Esse equilíbrio de Nash, ele aponta exatamente métodos para que esse jogo tenha uma maior quantidade de vencedores. Então, esse equilíbrio de Nash tenta encontrar o ponto em que todos conseguem sair ganhando, por mais que não seja a melhor opção de todas, mas é a melhor opção que consegue abranger mais gente ao mesmo tempo. Deu para entender? A gente vai entender quando falar do dilema do prisioneiro, que é um exemplo prático da teoria dos jogos e desse equilíbrio de Nash, tá bom? Existe um filme que conta a história de John Nash, que é chamado de Uma Mente Brilhante. Aí conta a história da teoria dos jogos, dá um pouquinho da história de John Nash e desse prêmio Nobel que ele recebeu, desse prêmio Nobel da Economia. Por que é importante estudar a teoria dos jogos? A teoria dos jogos ele é estudado na economia, na filosofia, na administração, nas ciências políticas, nas ciências sociais, nas ciências biológicas inclusive, na psicologia, na psiquiatria e por que abrange tantas áreas assim? Porque a lógica é uma ferramenta utilizada pelos seres humanos em todos os campos da sua vida. Se é utilizada em todos os campos da sua vida, é utilizada em várias áreas de conhecimento dos seres humanos. Segundo motivo, como essa teoria dos jogos relaciona a interatividade humana, a interatividade entre os indivíduos, ela utiliza ferramentas da psicologia, da psiquiatria e das relações humanas e da biologia. E o terceiro motivo é que, como a teoria dos jogos, em especial o equilíbrio de Nash,
ele tenta encontrar uma maneira que proporciona mais benefícios para todo mundo ao mesmo tempo, a gente precisa também trabalhar com probabilidade. E probabilidade tem a ver com matemática, a gente fala disso lá no vídeo sobre o acaso. Mas então vamos ver uma aplicação dessa teoria dos jogos bastante conhecida, que é a chamada do dilema do prisioneiro. O que é que significa o dilema do prisioneiro? O que é que ele quer dizer para que seja uma aplicação prática da teoria dos jogos? Imaginem dois prisioneiros. Eles se conhecem, eles cometeram um crime juntos, mas eles estão sendo interrogados separadamente, sem que haja comunicação entre eles. Sem que um prisioneiro saiba o que está acontecendo com o outro e sem que o outro saiba o que está acontecendo com um. Vamos chamar esses prisioneiros de A e B, tá bom? Então existem 4 possibilidades aí. A primeira possibilidade é se os dois prisioneiros negarem o crime. Eles não estão sabendo o que está acontecendo com o outro, tá bom? Então o primeiro caso é se o prisioneiro A negar e se o prisioneiro B também negar. Se ambos negarem, o que vai acontecer? A pena deles vai ser somente de 6 meses, certo? Segunda possibilidade. O prisioneiro A nega o crime, mas o prisioneiro B vai delatar o crime. O que vai acontecer nesse caso? O prisioneiro B, ele vai ser absolvido e o prisioneiro A, ele vai receber uma pena de 5 anos, ok? Terceira possibilidade. O prisioneiro A vai delatar e o prisioneiro B vai negar. O que vai acontecer? O prisioneiro A vai ser absolvido e o prisioneiro B vai receber uma pena de 5 anos. Quarta e última possibilidade. Os dois delatam. Se os dois delatarem, 10 anos de prisão para cada um. O que tá aí influenciando esse dilema do prisioneiro? A confiança entre eles, tá aí a relação humana. Por que a confiança? Porque se eles não sabem o que o outro tá fazendo, como eu vou garantir que ele está me protegendo, negando o crime, ou como eu vou garantir que ele tá me delatando? Porque se ele me delatar, ele se sai bem e eu me dou mal. Mas aí se eu negar, na esperança de ele também negar, qual garantia eu tenho? Então o primeiro ponto da teoria dos jogos é esse: a relação entre os seres humanos, a relação humana, a interação humana através da confiança ou não no meu colega criminoso, tá bom? Qual o segundo ponto da teoria dos jogos? Observem que existe um equilíbrio. Se ambos os criminosos negarem, a pena dos dois vai ser pequena, digamos assim. Então, se eu confiar que o meu colega tá negando tudo e eu também negar tudo, nós dois teremos... Se eu confiar que ele tá negando, mas se ele realmente negar, né? Não basta confiar. Então, se ambos os prisioneiros negarem, a pena dos dois vai ser mínima. Entenderam? Agora, onde entra o jogo de soma zero? Lembra o jogo de soma zero, que é quando um ganha e o outro perde? É se eu delatar o meu colega confiando que ele vai negar. Se eu delatar o meu colega confiando que ele vai negar, então eu vou me sair bem e ele vai perder. Mas que garantia eu tenho? Nenhuma. Então, nesse caso, a melhor saída seriam os dois prisioneiros negarem. Mas entra a interatividade humana, que eu não sei se ele está negando mesmo, se eu posso negar, se eu vou delatar. Enfim, é uma discussão filosófica bem bacana. Tem vários livros que falam sobre isso. O último livro que eu li, inclusive, foi chamado Filosofia Verde. Nada a ver com o dilema do prisioneiro. Mas ele fala exatamente sobre os cuidados do meio ambiente e ele cita o dilema do prisioneiro, nesse caso, para saber: se eu cuidar do meio ambiente, eu vou cuidar sozinho ou meu colega também vai cuidar, ou eu vou sair perdendo porque ele não vai cuidar e no fim das contas eu vou sofrer as consequências, enfim. Então é um outro exemplo prático da teoria dos jogos. Não exatamente o dilema do prisioneiro, mas a gente o utiliza como um exemplo para pôr em prática outras situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês conhecem outros casos da teoria dos jogos. E, antes que fique a dúvida, existem jogos tipo o pôquer, tipo o xadrez, tipo a dama, que estão também envolvidos na teoria dos jogos.
Mas, porém, contudo, entretanto, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pra gerar curiosidade em vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E essa teoria... Acho que foi tudo.